começar a se olhar como uma referência em adoração. Muitas vezes você tem uma referência de adoração, seja a Isabel Coimbra, seja, sei lá, alguém daqui do ministério, seja algum cara que dança hip hop cristão, Cassiano, que você acha muito legal, você bota aquilo como referência. Isso é bom a gente ter referência, amém? Mas nós temos que começar a nos posicionar como referência, não se achando, não como orgulho, mas como alguém que foi chamado por Deus para isso. Quando a gente é ministro, eu canso de falar para vocês que ministro é quem ministra, ministro é quem é espelho, ministro é quem é exemplo, amém? E que tipo de exemplo você tem sido? De santidade. Que tipo de referência de santidade você tem sido? Muitas vezes nós amamos criticar a vida de um líder, a vida de alguém, mas que tipo de referência você tem na sua vida, de posicionamento para você levantar para falar de um ungido de Deus? Né? Qual é o seu posicionamento diante do pecado? Quanto que você resiste ao pecado para você sair falando dos outros, que são referência? Né? Então, assim, nós precisamos ser referência de santidade, como Jesus foi a referência. Jesus veio no mundo para morrer, para ser exemplo, para ser espelho, para ser a nossa referência. Ele é nosso referencial, ele é o nosso modelo de filho de Deus. E muitas vezes a gente pensa, mas ele era Jesus, eu não consigo ser como ele. Ele tinha a mesma tentação e ele tinha o mesmo Espírito Santo. Ele era exposto ao mesmo tipo de tentação que eu e você, né? Não tinha internet naquela época, mas existia Sodoma e Gomorra. Se ele quisesse, tinha uma cidade tudo grátis, tudo, qualquer coisa que ele quisesse estava lá. Sim ou não? Né? Foi acabada antes dele, mas sempre tem uma Sodoma e Gomorra em qualquer lugar. Né? As prostitutas cultuais naquela época era mato, como é hoje. Né? Então, assim, Jesus, ele se posicionou. Para quê? Para que a gente tivesse em quem se espelhar. Fala, se ele conseguiu, eu consigo. Se ele conseguiu. Né? Então, se alguém aqui do Bola de Neve consegue, você também consegue. Isso é ser espelho. Né? Muitas vezes, agora vai ter as Olimpíadas de Londres. Os atletas se espelham sempre nos melhores. Né? E a gente, adorador, será que a gente tem que se espelhar nos melhores ou nos mais meia-boca? Porque assim como o homem pensa, assim ele é. Né? Se eu quero ser meia-boca, eu vou ser meia-boca para sempre. Se eu quero ser meia-boca tecnicamente, eu vou ser meia-boca tecnicamente para sempre e vou estagnar e vou achar que aquilo está muito bom, porque Deus me ama, Ele conhece meu coração e por aí vai. Né? Então, será que nós sabemos ser como Jesus? Será que nós sabemos que tem pessoas que olham para nós? Porque a gente, né, tem aquele velho ditado, quando aponta um dedo, tem 3 virados para a gente. A gente está acostumado a olhar o cisco no olho do irmão, mas não tira a trave dos nossos olhos. Né? A gente está acostumado a falar de líder, de pastor, mas não olha para a gente, porque cada um aqui, o Sam, Daniel, a Cris, a Tati, a Kelly, a Naíla, a Monique, a Ana Carol, a Ana Paula, a Thaís, a André e o Fernando é uma referência. E que tipo de referência você tem sido? Porque às vezes você pode até ser uma referência boa, porque o seu pecado está oculto. Mas diante de Deus não tem pecado oculto. Né? Que tipo de referência você tem sido para a sua geração? Porque Deus quer que cada um de nós aqui sejamos referência no trabalho, referência no trânsito, referência na escola, referência na faculdade, referência no culto. Na hora de dançar, tá lá com o maior cara de ungido, mas na hora do culto fica conversando o tempo todo. Fica andando, fica fazendo todo mundo desviar a atenção. Né? Que tipo de referência a gente tem sido? Jesus, ele não questionava as direções que o pai, que o seu líder dava. Em nenhum momento você vê Jesus falando, mas por que ele falou assim? Mas por que ele me deu essa direção? Mas por que ele é assim comigo? Você vê Jesus falando isso? Você vê Jesus falando para o pai, mas por que o pai me mandou para a cruz? Ele é louco? Tem alguma passagem que Jesus age dessa maneira? Pelo contrário. Né? Você vê que Jesus, ele tinha medo,
ele sofreu, ele suou sangue, de nervoso, de pânico. Acho que isso é o cúmulo da síndrome do pânico, né? Você suar sangue. Porque ele sabia o que estaria por vir. Ele podia falar, o quê? Sebo nas canelas, vou morrer pra cruz nada. Vou curtir essa vida. Quer saber? Até que é legal ficar aqui na Terra. Né? Como a gente vê um monte de filminho fora da visão, que o anjo veio e aí ele quis ser mortal. Quem já não viu um filme, uma novela que falava desse jeito? Jesus também teve essa opção. Mas ele pegou e falou, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse sofrimento. Mas se essa é a tua vontade, para que eu aprenda, para que outros se salvem, para que eu seja tratado, mesmo Jesus sendo o próprio Deus, ele nasceu como homem, e ele nasceu com uma personalidade humana, um caráter humano. E ele também foi criado numa família, né? Ele foi rejeitado pelo pai no começo, quando estava no útero, sim ou não? Depois foi rejeitado pelos discípulos, foi rejeitado pelos amigos. Você acha que alguém ia querer ser amigo de Jesus? Imagina Jesus na escola. O cara só falava da Bíblia, né? Devia ser um espalha-rodinha geral. Os meninos tudo querendo catar as meninas, olhar debaixo da saia, lá, o pai e Jesus todo focado nas coisas de Deus. Quem queria ser amigo de Jesus? Quem quer ser amigo de quem faz as coisas certas? Né? Já viu Todos Odeiam Chris? Tem um episódio que ele quer ser o descolado. Ele quer andar com o descolado, não quer andar mais com o Greg, que é um nerd. E muitas vezes a gente se converte, a gente não quer andar com quem busca a Deus mesmo. A gente quer andar com o descolado. Tem um monte de descolado na igreja. Tem os descolados que buscam a Deus mesmo e tem os descolados meia boca. Diga quem tu andas, diga quem tu és. Quantas comunhões tem na igreja? E quantas comunhões bife tem na igreja? Que no meio de uma comunhão acontece um monte de coisa fora da adesão. Um monte de gente dormindo com todo mundo no meio da comunhão. Isso é comunhão dos santos ou dos ímpios? Que tipo de referencial a gente é? Com quem que a gente quer andar? Todo mundo está na igreja, a gente tem que evangelizar quem está dentro da igreja, a gente tem que pescar dentro da igreja. Pescar em aquário. Amém? Cada líder vai discipular suas ovelhas. E a gente tem que aprender a ser ovelha. Quem não quer ser discipulado, azar. Né? Até falei pro pessoal na terça-feira, né? Que o reino dos céus é ganho e os que se esforçam se apoderam dele. Você tem que querer as coisas de Deus, desejar andar com quem quer as coisas de Deus realmente. Porque tem muita gente que diz que quer, mas na hora do vamos ver não quer. Não quer. Amém? O maior exemplo é Jesus, e o maior exemplo que ele teve, que é o símbolo da igreja, qual é? A cruz. A morte do ego, a morte da carne. Muitas vezes a gente até quer servir a Deus, mas a carne está muito mais viva do que o Espírito. Para fazer as coisas da carne, você é nem doido. Fazer as coisas do Espírito, ai que opressão. Não consigo ler a Bíblia, não consigo fazer devocional, não consigo orar. Oro 5 minutos já pego no sono, porque eu estou muito cansado. Mas se alguém te liga e fala, vamos para uma balada, vamos viajar, a opressão passa, né? Você agiliza as coisas rapidamente. Né? Então, assim, morrer uma morte de cruz não é morrer e ficar morto. É morrer e ressuscitar uma nova criatura. Uma criatura disposta a buscar Deus, disposta a fazer a diferença nas áreas, disposta a dançar com o sangue, a dançar pé, a fazer acontecer, a ser um referencial de pessoas que nunca dançaram, às vezes falam, eu quero aprender a dançar e dançar daquele jeito. Né? Eu quero adorar a Deus com excelência, com técnica. E não as pessoas veem você dançando e falam, meu Deus, eu quero, nossa, música parece que nem está tocando, porque não tem ritmo, não tem nada. Amém? Muitas vezes a gente não pensa que a gente é referencial. A gente só pensa que referencial é o Rina, o apóstolo Hernandes, o Billy Graham. Eles são referenciais, nós não. E a gente vê que Jesus escolheu 12 discípulos, um mais, né, nada a ver com o outro, um pescador, outro não sei o quê. E eles eram referenciais e eles construíram o que a gente tem hoje. Não foi Jesus. Às vezes a gente pensa só no cabeça, a gente pensa só em Moisés. Mas não foi Moisés, foi Josué,
foi o discípulo, foi a continuidade, foi a visão sendo absorvida e passada, absorvida e passada. O que os judeus fazem? Os judeus, eles passam a cultura de pai para filho, de tudo, né? É muito bonito isso no judaísmo. O brasileiro não tem isso. O pai é uma coisa, o filho é outra. Existe liberdade, mas até mesmo dentro de um lar cristão, não consegue passar os valores cristãos para os filhos muitas vezes, né? Não consegue crescer na rocha. Isso é triste, mas ao mesmo tempo, quando você vê que uma família consegue passar para os filhos, como é bonito de ver uma criança cheia de Espírito Santo, um adolescente que segue o exemplo dos pais e tem os pais como referenciais. E os pais também erram, não são perfeitos, como qualquer líder, como qualquer referencial, amém? Mas se arrepende, mas tem um posicionamento cristão, um posicionamento na Bíblia. Né? Eu dou aula para as crianças, acho que a Ana Paula também já deve ter visto isso, o Sandro. Põe as crianças para orar, que bonitinho, não é? Elas não oram igual criança, papai do céu. Pai, em nome de Jesus, morre teté. Por quê? Porque geralmente ou vê a gente fazendo isso ou vê os pais fazendo isso. Tem que ter referencial, a gente tem que gerar isso. Nos que estão aqui hoje, nos que estão chegando, nos que vão chegar. Tem a hora de brincar, tem a hora de comunhão, tem a hora de ficar sério, tem a hora de ter foco, né? Aula é uma adoração. Toda vez que você faz aula, você está adorando a Deus. Você está dando o seu melhor. Sim ou não? Adoração não é só como toca a música e você fecha o olho e faz o que você quer. Adoração é tudo, a tua vida inteira, um estilo de vida consagrado a Deus. Se é um estilo de vida, a sua aula, óbvio, mais do que tudo vai ser consagrado. Amém? A gente tem que fazer silêncio, né? Beleza. Pegar umas 10 vezes de propósito. Dá um toque aqui na porta, cara, por isso ficar quieto só. Pronto. Jesus, ele amou até os fariseus. Jesus tentou fazer os fariseus enxergarem. E muitas vezes quando a gente vê os fariseus na Bíblia, a gente acha que é um povo abominável das neves, né? Mas muitas vezes os fariseus na Bíblia somos eu e você. Muitas vezes nós agimos como fariseus. Conhece toda a lei, mas não pratica. Conhece toda a lei para atacar o outro, mas não para aplicar na sua própria vida, né? E a pergunta que o Espírito Santo quer fazer para nós hoje é o que a gente tem feito com a nossa vida cristã? O que a gente tem feito com o nome de Cristo nas nossas vidas, no dia a dia? Cristo tem sido glorificado quando a gente abre a boca para xingar, para fofocar, para murmurar? Né? A Bíblia diz que nós somos o quê? Reis e sacerdotes. Um rei, ele tem autoridade para dar a vida e para tirar. Sim ou não? Um rei, você é um rei, você dá a vida com a tua palavra e você tira a vida com a tua palavra. Com a boca abençoa a Deus e com a mesma boca amaldiçoa os homens. Né? Então, a gente vê na Bíblia muitos reis, muitos sacerdotes que serviram a Deus, que honraram a Deus. Mesmo errando, mas honraram. Mas a gente também vê uns que desonraram, que desviaram totalmente. Né? E a mesma coisa a gente vê isso dentro da igreja. Pessoas que são levitas, que traíram a Deus dentro do templo, isso a gente vê na Bíblia, a gente vê na igreja, a gente vê no ministério. Né? Porque estar no ministério não quer dizer que a gente está bem com Deus. Amém? Ter um título não quer dizer que a gente está bem com Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, outros escolhidos. Né? A gente tem vários exemplos bons na Bíblia, mas também tem exemplos negativos. Né? A gente vê Saul, a gente vê Eli, a gente vê
Judas, começaram bem, mas terminaram mal. Eles são referenciais? São referenciais negativos. Alguém aqui quer pôr o nome do filho de Judas? Não, porque ele é um referencial que remete a algo ruim. Então a gente tem que pensar qual é o referencial que eu tenho deixado, qual é o legado que eu vou deixar nessa terra, né? Para as próximas gerações. Quem é esse celular que eu estou falando? O que eu vou deixar para as outras pessoas, né? As pessoas vão ter um bom referencial meu. Fulano, quando estava no ministério, era uma bênção. Ou fulano começou bem, mas depois começou a chutar o pau. A Bíblia também diz que muitos farão milagres em nome de Jesus, né? E aí, no final, quando vão se encontrar com Jesus, ele separa os bodes das ovelhas. Para as ovelhas, ele fala, entre para o descanso. Para os bodes, ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Ele vai falar, mas eu curei enfermo, eu dançava toda a escala, eu estava na escala do crime, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era da Crew, eu era, sei lá né? E Jesus vai falar, não te conheço. Amém? Um referencial de balé clássico. Ana Botafogo, todo mundo já ouviu falar, sim ou não? Ela fala o seguinte, que no balé da vida tem o cisne branco, tem o cisne negro e tem os que surtam. Né? Eu digo para vocês que no balé secular tem, que no balé da religião tem, mas no balé do reino eu não posso ter pessoas que surtam. E muitas vezes a gente surta dentro da igreja. Eu fiz isso porque ninguém não fez não sei o que lá. Eu fiz não sei o que lá porque é culpa do fulano. Isso não condiz com o evangelho. Amém? A gente precisa ter posicionamento e referencial. Jesus não surtou. Ainda que ele suou sangue, ele não surtou, andou de louco, pulou da ribanceira, se matou. Ele quer morrer de cruz. A gente tem que ter, principalmente nós levitas, temos que ter domínio nas nossas emoções. Tomou uma bronquinha, já manda um e-mail, pá! Presta atenção, tá errado. Não é gostoso tomar bronca. Não é. Mas tem que tomar. Jesus dava bronca nos discípulos, não dava? Pedro veio todo cheio de amor. Jesus, não morre. Era amoroso. E Jesus falou, sai daqui, Satanás. Foi bem amoroso Jesus a resposta, não foi? Por quê? Jesus tinha discernimento de espírito. E o líder tem também. Quando percebe que a coisa está indo para um lado que não tem nada a ver. E a gente teima. Insiste. Né? Então, a gente precisa lembrar que somos referência, que somos pessoas que a gente tem que, na alegria ou na tristeza, adorar a Deus, refletir a glória de Deus e não refletir o nosso ego. Muitas pessoas, quando você olha na cara, parece que está escrito na testa, ego. Sim ou não? Isso não quer dizer na hora que está dançando, não. Às vezes até na hora de conversar. Amém? A Bíblia diz que a gente vai ter um novo nome. Né? Eu creio que no mundo espiritual a gente tem alguma coisa escrita aqui. Já. A gente não pode, diante das lutas, surtar, entregar os pontos, desistir, né? Aí a diferença de um referencial de adoração é que diante das lutas, aí que ele se apega a Deus. Diante da carne gritando, aí que ele se apega a Deus. Né? A Bíblia diz que não há tentação que não seja humana. Não tem nenhuma tentação sobre-humana, nenhuma tentação. Você fala, não, Deus, o Senhor sabe, eu sou fraco, essa tentação não é para mim. Mentira! Porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Amém? Mas o diabo, para tentar, ele pede permissão para Deus. O diabo não pode tocar na gente. Sei que Deus permite, amém? Como tocou em Jó, como tocou e toca em cada um de nós. Mas para que ele toca? Para que a gente seja tratado, para que a gente veja o que tem dentro da gente, muitas vezes. O que Deus falou para Satanás quando ele foi tentar Jó? Falou, faz qualquer coisa, mas não toca na alma dele.
né? Não mata ele. Muitas vezes a gente vai ser provado nas últimas, porque a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa mudar. Amém? A gente precisa ser referencial de adoração. Muitas vezes a gente parece mais com um referencial mundano, no jeito de se vestir, no jeito de se portar, do que com um referencial cristão. Ah, em bola, todo mundo se veste normal, tem tatuagem, sim, mas tudo com ordem e decência. Tudo tem lugar. Biquíni na praia, tal roupa na academia, tal roupa no ministério. Amém? A gente precisa entender os tempos, os lugares e saber que quando a gente é referencial, muitas ovelhas, e quando a gente está no ministério, a gente é ministro, a gente não é mais ovelha. Então a ovelha tem a gente como referencial. Quem nunca estava numa escala, desceu da escala, a pessoa pede oração, pergunta alguma coisa que para ela não sabe o que é diácono, o que é pastor, o que é líder de célula. Ela vê a pessoa lá em cima e ela fala, é alguém, né, que é ministro na igreja. Sim ou não? Já alguém aqui que já passou por isso, alguém pediu alguma coisa, perguntou alguma coisa quando viu você descendo? Levanta a mão. Sinal que você é um referencial. Você é um espelho que reflete a glória de Deus. Então você precisa pensar nas suas atitudes. A Bíblia diz que nós não devemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. E muitas vezes as nossas atitudes fazem a gente ser pedra de tropeço. Amém? Por que o bola de neve não bebe? Porque na Bíblia não está escrito que não pode beber. A Bíblia está escrito não embriagueis. Mas por que não bebe? Porque a visão é essa, a gente ser nazireu é ser separado. Outras igrejas até bebem, viu? Uma cerveja. Mas, onde há bebida alcoólica, onde há vinho, há contenda, diz a Bíblia. Então, quem tenha discernimento, entenda. E não se encheis de vinho, mas se encheis do Espírito Santo. Né? Sejais sóbrios. A Bíblia o tempo todo está falando. Então, muitas vezes ele dá lugar para carne. Na Bíblia não está escrito que não pode beber, então vou beber. A Bíblia não está escrito tanta coisa, então vai fazer? Né? É ter um referencial que é Jesus. O vinho que Jesus bebia não é o mesmo de hoje. Já bebeu suco de uva integral? Ele não é fermentado, mas, né? É forte. Imagina naquela época. Mas naquela época, para ficar bêbado, tinha que tomar bastante. Só que os caras iam até as últimas. Né? Queimava tudo até a última bomba. Você vê Noé. Noé era um homem íntegro, cheio do Espírito. Né? De repente ele bebeu, pagou um amigo, ficou pelado, foi uma vergonha. Então não adianta falar, eu bebo, mas eu sei controlar. Amém? Eu tenho limite. Se eu entrar para ver pornografia, só eu dou uma olhadinha. Pecado é pecado. E o pecado começa aqui. Pensou, já pecou. O resto é consequência. O resto é só dar luz. É parir o que já estava aqui dentro. Então começou a vir à vontade, não sei o que, você tem que matar aqui. Se você não matar aqui, ela vai acontecer. Por que a Elise matou o Ioque? Porque a vontade começou aqui. Sim ou não? Ele pode ter maltratado, ele pode ter feito um monte de coisa. Nunca justifica um pecado. Por isso que a Bíblia diz que o justo não se justifica. Não interessa o que você faz, você fala, é culpa de não sei o quê. Não interessa. Para que existe o perdão? Né? Então o que ela fez? Foi maquinando, dia a dia. Um dia ela pagou um detetive particular, outro dia ela já deve ter deixado aquela arma no esquema. Foi rápido, né, para achar a arma. E a mesma coisa do pecado, ninguém cai de um dia para o outro. Você vai abrindo brecha, aqui, ó. E depois concessões. Namoro, oração, vai misturando. Pedir bênção para líder, ok? Eu sei o que eu tenho que fazer. E vai indo. E chaveca uma aqui, e a chavecada ali. E vai deixando o chaveco entrar. Mas eu estou apaixonado, foi Deus que pôs sentimento. Foi nada, você comentou. Alimentou, sim ou não? Que desencantares? Não desperte o amor sem que ele queira. Para isso existe o tempo de oração, para você orar antes de você já entregar tudo. Então a gente precisa ser referencial disso também, porque amanhã, depois, hoje, muitos já são líderes de célula aqui, vocês vão ministrar vidas. Amém? Já ministram.
pessoas têm dificuldade de se submeter à liderança, de se submeter às normas, sempre querem culpar alguém, né? Sempre querem pôr a culpa no outro, não assumem a sua culpa, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele estabeleceu as leis, Ele estabeleceu as ordens, Ele estabeleceu os líderes. Senão seria o quê? O próprio caos, né? Imagina, se não tivesse essas leis, todo mundo ia dar uma de Elise. Ah, eu quero matar meu marido. Já tendo lei, já acontece isso. Já tendo norma, já acontece isso. Provérbios 15, 31. Lê, por favor, Fernando. 31 a 33. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Alguém tem uma outra versão? Ok. Pode ler. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme ao Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Amém? Na minha fala assim, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade. Então, a gente precisa ouvir a repreensão. Muitas vezes, o que é ouvir? Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é escutar e compreender. Muitas vezes você toma uma repreensão, você nem ouve, você já rebate. Já viu aquelas crianças que falam não sei o quê? A criança já bate boca com o pai, bate. Muitas vezes a gente cresce e ainda é essa criança. Toma uma repreensão no ministério, toma uma repreensão que seja no trabalho. E já, pum, para e ouve primeiro. Porque é o que a Bíblia está nos ensinando. Que quem ouve a repreensão terá lugar permanente entre os sábios. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que não erra. Não é uma pessoa que alguém fala já rebate. Ah, peraí, isso está errado. Uma pessoa sábia analisa a situação, ouve, para, pensa, fica quieto, reflete, deixa aquilo mastigar, ainda que não gostou. Porque isso é sinal de sabedoria. Quantas vezes eu escutei coisas do Rina que eu não queria escutar? Quantas vezes até chamei ele, o menino lá, o Smile, no meio da conferência, falando, oh, vai uma vez. O Rina tá te chamando. Cheguei lá e falou um monte. Aqueles loucos lá. E não foi num tom amigável, nem amoroso. Mas eu tava numa unção lá, daí pum. Eu tive que ouvir, respirar, falar, meu, ele é meu pastor, ele é meu apóstolo, ele é o anjo da igreja, né? O que eu vou fazer agora, Deus? Parei, pensei, orei, fui lá, chamei eles, passei a mensagem que ele mandou. Eles receberam também, imagina, os caras estavam lá, uma unção, uma presença, mas assim, dessa. Mas isso é ser sábio. Deus trata nisso. Uma vez na pausa uma coisa. Ai, e ele chamou, não tá rindo. E ela falou assim, do cantinho. Pra ela ver, pra ninguém perceber. Ela fala, isso. Amém? Sim ou não? Repreensão é difícil. E muitas vezes tem coisa que não chega em vocês. Eu fico brigando com ele direto. Ele fala, eu escuto, mas eu tenho que ser advogado de vocês muitas vezes. Mas tem hora que não dá. Nem ele dá, tem hora que nem ele dá a oportunidade. Quando ele dá a oportunidade, eu tento dar uma negociada. Quando ele não dá, tem que abaixar a orelha e obedecer. Né? Que é isso que a Bíblia diz. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Você pensa que quando você recusa uma disciplina, uma bronca, uma exortada, que você está fazendo pouco caso de quem te exortou, você está fazendo pouco caso de você mesmo. Você está se desmerecendo, porque você não está querendo crescer e você não está querendo morrer. Amém? Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Quando você ouve, deixa aquilo entrar, a resposta vem. Na hora que você fica, eu não estou entendendo, não acho que tem que ser assim, porque comigo é assim, assado, filhote, o mundo não vai girar do jeito que você acha
agrada. Amém? As pessoas não vão agir com você do jeito que você gosta. Sim ou não? Imagina Jesus, chegava nos discípulos, né, cada discípulo com temperamento, um era culto, outro era analfabeto, outro era não sei o quê. Imagina, cada um era de um jeito. Né? E Jesus ia chegar neles e falar assim, não, é a Bíblia. E a Bíblia que transforma as pessoas. Amém? Dava aqueles pedal quando tinha que dar, dava amor quando tinha que dar. Porque às vezes a gente tem a impressão de que amor é ficar fazendo isso, ó. Isso muitas vezes pode ser bajulação, que não tem nada a ver com amor. Pelo contrário. Né? Amor corrige. Amor fala a verdade. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não age com ciúmes. O amor não age com bajulação. O amor olha no olho e fala a verdade. Não fica falando pelas costas. Isso não é amor. Amém? O temor do Senhor ensina a sabedoria. Quando a gente teme a Deus, em primeiro lugar, a gente vai começar a ensinar sabedoria. Quando você teme a Deus, isso já é o princípio de Cristo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o começo. Você teme a Deus, você já começa, peraí, porque eu temo a Deus, eu respeito a minha autoridade. Porque eu temo a Deus, eu não vou falar palavrão. Porque eu temo a Deus, eu vou me vestir de um jeito que eu não vou extinguir o Espírito Santo da minha vida. Eu vou me vestir sem causar desejo nos homens. Eu vou me vestir de um jeito sem que meu corpo seja um... Porque o mundo cultua o corpo. E a igreja diz ao contrário, é morte no corpo. Amém? Embora a gente dança no corpo, o corpo só é um instrumento de adoração. Ele não é um instrumento de pegar homem e mulher. Amém? Amém. E a humildade antecede a honra. A gente está acostumado a ouvir que o Deus abate os orgulhosos, dá graça aos humildes, né? Mas a humildade antecede a honra é muito louco. Você quer ser honrado nessa terra? Seja humilde. E humilde não é comprar uma roupa de pano de saco, sair na rua e falar, fazer cara de coitado. Humilde é ficar na sua. É não fazer alguma coisa e ficar botando nos quatro ventos, né? Tem gente que às vezes me mandava relatório e botava no relatório tempo que gastava para fazer qualquer coisa. Eu falei, é Deus que vai computar o que você fez para Ele, não eu. Eu não quero saber quanto tempo você gastou. Né? Humildade é a sua mão direita fazer, a sua mão esquerda nem ficar sabendo. O que é isso? É você saber que você fez e você ficar quieto para você. Porque muitas vezes você pode não falar para os outros, mas dentro de você está se achando a última azeitona da empadinha. Já pegou azeitona quando tem empadinha, né? A empadinha que não tinha azeitona? Pô, mas falta alguma coisa aqui, recheio meio sem graça. Aí achou a azeitona. Não, você tem que ser humilde. Porque eu dancei na conferência, porque tal dia eu tava na escala, e bota no Facebook, chama todo mundo pra te ver na escala. Ei, hello, né? Tem que ser humilde. Tem alguma coisa pra tirar foto, tem alguma coisa pra aparecer? Baixa a bola. A humildade antecede a honra. Jesus fala que se você for convidado para a casa de alguém, não vá sentando no melhor lugar. Espera, sente, porque você pode passar uma vergonha. Ninguém fala, dá licença, esse lugar é da minha mãe, esse lugar é do meu pai. Não, a gente tem que ter modos, a gente tem que saber entrar, tem que saber sair. Isso é ser cristão, né? Saber, bom, eu sou rei, sacerdote, eu sou referencial sim, mas isso não quer dizer que eu vou sentar lá em cima no lugar dos presbíteros. Eu tenho meu lugar de levita e não vou atropelar as coisas. Né? É saber, cada um no seu quadrado, cada um no seu núcleo. Amém? Nós precisamos de humildade. E os tempos modernos são contrários à humildade. Eles reforçam o ego, eles reforçam outros valores que não são... Aliás, nem valores são, né? Que vão contra a Bíblia, né? Ser liderado não é ser controlado. Ser liderado não é ser uma marionete, mas é ser discipulado, é colocar a sua vida
a disposição de Deus para que Deus te molde. A Bíblia diz que Ele é o olheiro e nós somos o barro, o vaso. E Ele vai moldar conforme Ele quiser. E muitas vezes não vai achar que Ele vai descer do céu e vai te moldar. Ele vai usar o seu líder para te moldar. Como Ele usou todo mundo na Bíblia, como Ele usa e sempre vai usar. Foi a maneira que Ele instituiu. Ele vai usar a sua família para te moldar. Às vezes teu pai e tua mãe é tua lixa. Às vezes teu marido e tua mulher é tua lixa. Porque a pessoa que está mais perto está vendo mais os seus defeitos, sendo cristão ou não. Amém? Nós temos que ser discípulos e sermos atraídos pelo amor de Jesus. Jesus, Ele fez discípulos. E quando Ele fez discípulos, Ele andava com os discípulos, Ele ensinava. Você não vê que Jesus falava assim para os discípulos: olha, se vira. Teve um tempo de discipulado. Teve um tempo que Ele cuidou, pegou no colo, deu mamar. Depois Ele começou a enviar de 2 em 2. Depois Ele pôs as mãos, soprou, o Espírito Santo chamou lá no Mar da Galileia. 1 por 1, 12. Que tinha mais do que 12, amém? E Ele ungiu os 12, separou aqueles 12 entre um monte de gente que seguia Ele, que aquele monte continuou seguindo. Mas aqueles 12 eram referenciais. Então eu não sou responsável nem nada aqui do ministério, então eu não sou referencial. Não. É ordem e decência que Deus estabeleceu as hierarquias, mas todo mundo tem que ser referencial. Será que as pessoas da sua célula olham para você e falam: nossa, você é um referencial de uma pessoa que conhece a Bíblia? Será que você realmente conhece a Bíblia? Será que você é um referencial de pessoa que é amorosa? E quando eu digo amorosa, não é melada. Porque às vezes a gente quer que os outros sejam amorosos, seja amoroso com a gente, mas a gente não é com os outros. E existe que os outros sejam. Né? Os líderes e responsáveis, eles também precisam acatar as normas, acatar as regras, porque não tem porquê, eles são referenciais e o referencial não faz. O Rina falou que ele fizer o curso de líder 2 está fora. Por quê? Porque quem é líder e não está envolvido, e não quer a visão, e não quer andar junto, a Bíblia diz: Amós 2:2, como andarão juntos se não estão em acordo? Como você vai fazer parte do ministério se tudo você critica? Ou você entra em acordo ou você sai. Amém? E entrar em acordo não é que você vai ser unânime. Tudo você acha que é assim. Sempre vai ter uma coisa que você vai achar diferente. Porque é a multiforme graça de Deus. Cada um aqui é diferente. Cabelo diferente, tudo diferente, sim ou não? Mas é querer estar junto. Querer que o reino venha e não o nosso reino particular. Amém? Os líderes, os responsáveis aqui dos grupos, precisam dar retorno, precisam dar o feedback, a gente precisa andar junto. Como líder de célula, quem é que é líder de célula? Não precisa mandar relatório, não precisa prestar conta. Nina sempre fala, quem presta conta não cai. Né? E muitas vezes até prestando conta a gente cai. Mas quanto mais a gente tiver sempre, a Bíblia diz, exortar uns aos outros. Se a gente tiver sempre alguém para nos ajudar, para nos puxar a orelha, a gente não sai da caminhada. Porque a tentação para a gente desviar é muito grande, para todos nós. Amém? Em Gênesis, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Né? Não tinha ninguém para zelar. E o Espírito de Deus pairava pelas águas. Mas não tinha ninguém. Então Deus criou o mundo, deu uma forma e pôs o homem para zelar. O homem para trabalhar, o homem para ter autoridade. Adão e Eva, eles tinham autoridade sobre todos os animais, sobre tudo. Você tem essa mesma autoridade que foi perdida lá, mas que foi restaurada na cruz quando você aceitou Jesus. Amém? Mas, hoje em dia, o que a gente vê? O mundo está quase virando um caos de novo.
mulher matando marido, filho matando pai. Tá virando. Por quê? Porque as pessoas não querem viver as leis e as normas e as coisas. Mas elas querem viver pelo que elas acreditam. E pelo que elas estão sentindo no momento. Ah, me feriu? Então eu bato na cara. Eu tenho que devolver. Eu não posso dormir com esse barulho. Né? E o ego está cada vez maior. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então quando a gente ama, a gente não mata, a gente não fala mal. Né? E quando a gente ama, é sinal que a gente está mais perto de Deus. E a iniquidade em nós está menor. Quando a gente fica com muita raiva, com muito ódio, com falta de perdão, é sinal que a gente está muito longe de Deus. Mesmo estando na igreja, mesmo fazendo devocional todo dia, a carne está gritando, né? Nós precisamos ser referenciais de conduta, né? Na vida existe código de conduta, código de normas. As leis da Constituição, elas foram espelhadas aonde? Na Bíblia. E muitas vezes a gente só quer questionar. Então Deus está falando para nós hoje, para de questionar. Comece a servir de coração, apaixonado, não como juiz. Quem que é juiz na Bíblia? Deus. Quem que é o juiz de toda a terra? Eu? Você? Não, Deus. Então Ele julga. Não julgais para não ser julgado. Não julguem as coisas, deixa que Deus julgue. Amém? Você pode ter dúvida, você pode perguntar, você pode sugerir. Mas primeiro receba. Escolha as maneiras certas de fazer as coisas. Né? A Bíblia dá várias dicas pra gente. Deixa entrar, né, primeiro. E se a sua sugestão não foi acatada, não foi colocada em pauta, porque não era para ser. Confie em Deus. Deus está no comando. Amém? O que é de Deus permanece. O que é de Deus vai pro chão. E quando você insiste na sua vontade, não adianta. As coisas de Deus permanecem. Quando não é, não adianta. O ministério, o artéria, ele é um organismo vivo, ele não é uma empresa. Assim como quando o Rina explica sobre a célula, né? Aqui também não é uma ONG, aqui também, embora nós sejamos uma companhia, existe algo por trás, né? Por ter esse nome, artéria, que é algo que está no corpo humano, é que Deus queria que a gente tivesse essa ligação de corpo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Né? Nós precisamos um do outro. E juntos nós vamos ter uma artéria correndo em nós. Não é uma artéria em mim, uma artéria no Fernando. Não, é uma que passa como aquela que é principal. E essa principal que passa em todos nós é o próprio Jesus Cristo. Levando vida, porque Jesus é a fonte de vida. Né? Então, assim, não é só um nome poético, bonitinho, que faz isso para decorar, para responder na prova, para que está na apostila, mas isso tem que ser algo que tem que ser entendido, tem que ser absorvido por vocês, para entender que a gente precisa um dos outros. Não adianta eu querer seguir a Deus sozinha, no meu achismo, né? E aí, em cima disso, como ele mostra sempre que é um organismo vivo, ele deu esses nomes desses núcleos, né? Como se fosse um núcleo celular mesmo. Né? Alguém que já estudou biologia, só a Grazi que não veio. Ficar noiva domingo de manhã, por sinal. No mundo artístico, esse nome núcleo ele é muito usado. Né? Na Rede Globo é núcleo, sei lá núcleo de produção, núcleo de jornalismo, núcleo de não sei do que, né? No teatro também. Então, assim, Deus, além de ter dado isso porque é um nome artístico, é porque também é um núcleo celular, né? Na definição científica, é o local onde se encontra o genoma. Quem sabe o que é o genoma? É o DNA. Ou seja, cada núcleo, seja CRIO, seja não sei o que, cada um carrega o genoma, carrega o DNA, carrega a visão. E com o DNA que você multiplica, né? Então, a partir daí a gente vai multiplicando, vai crescendo. Então vamos chamar
e aí já fala assim, né? Que é o local onde se encontra o genoma característico da espécie. Então, qual espécie nós somos? Macaco? Que espécie nós somos? Humano. Mas nesse caso, de artistas. Seja b-boy, seja bailarinos, né? Então, assim, Deus nos chamou para essa artéria, para a gente multiplicar, carregar essa visão para pessoas que tenham esse chamado, que falam essa linguagem, que tenham esse código genético. Tem outras pessoas que têm o da zeladoria, que têm o da intercessão, que é diferente, mas não deixa de ser um. Amém? Nós temos 9 núcleos. Quais são mesmo? Deixa pra lá. Então eu vou falar. Primeiro é a companhia. Depois tem a crew, tem o credence, tem o circo, tem o fitness, né? Tem a communication, tem o production, e dentro do production tem o figurino, né? E já respondendo as perguntas daquele dia, os figurinos que a gente deixa no ministério são os figurinos que a gente compra em grupo, porque é um figurino que vai ficar para o acervo. Amém? O que é seu, que você compra as escalas, é seu. Mas você compra em grupo, se você sai, você desfalca o grupo. Amém? E aquela coreografia. Tem o credence, tem o clean, que muitas vezes tem vários responsáveis da escala do clean, às vezes você é responsável do clean e nem sabe. E agora a gente vai fazer um rodízio do clean de responsável. Várias pessoas vão ficar responsáveis para organizar. Cada um vai organizar do seu jeito, não me interessa como. Interessa que seja feita a limpeza e todos participem, tá? Enfim, então vamos resumir. Companhia, secretário, crew, circus, fitness, communication, production, tá? Credence e clean. Então, esses núcleos são lugares para a gente desenvolver os nossos dons. Então, nem todo mundo, às vezes, vai dançar na crew, nem todo mundo, às vezes, vai ser do hip hop, vai ser do clássico, vai ser do contemporâneo. Mas, às vezes, você pode usar o seu dom fazendo site, fazendo outras coisas no ministério, além da dança, né? O circo, enfim. E cada núcleo, é muito louco, porque Deus me deu as direções, fiquei pesquisando lá nas biologias. Cada núcleo celular ele tem as suas informações, esse genoma, esse DNA, e ele conversa internamente e externamente. E a visão desse ministério é o quê? Resgatar a arte para Jesus e resgatar a vida. Né? Então, assim, cada núcleo ele tem como se comunicar entre eles, o secretário, o crew, entre eles, para que desses aqui a gente se comunique com as pessoas lá fora. Porque se aqui dentro a gente não conseguir falar a mesma língua, todo mundo cristão, imagina como a gente vai conseguir falar a língua do bailarino lá fora. E eu preciso me fazer de louco para ganhar os loucos, amém? Eu preciso ter um linguajar artístico para ganhar o artista. Não adianta querer falar crentez com um artista do mundo. É muito chato, né? Alguém viu a entrevista da Baby Consuelo, da Baby do Brasil no Jogo? Quem viu? Foi muito legal. Por quê? Porque ela não falou crentez, ela até fez uma palavra ou outra, mas ela falava a língua do Jô, tanto que o Jô, todo crica do jeito que ele estava amando o que ela estava falando. Porque ela soube falar a língua dele. Falou do evangelho, mas na linguagem dele. Né? Então, é importante a gente ter isso no coração. Amém? Então, até uma coisa que eu queria falar que é engraçada. A Artéria Companhia Profética, ela é um ministério e ela é uma companhia. Tem duas funções. Né? Então, às vezes eu vejo que algumas pessoas ficam preocupadas. É a artéria ou a artéria. Ou a artéria ou o ministério. A artéria é a companhia. Tá? Com tudo isso que a gente falou, eu quero que você pare e pense, a partir de hoje, em se posicionar como uma referência. Em se posicionar como alguém que não vai mais copiar alguém. Tenha referência de líderes cristãos, homens e mulheres
Deus que você admira e quer se espelhar. Mas comece a ser o que Deus tem para você. Faz assim, todo mundo. Agora olha, você tem uma digital única, ninguém tem. Deus tem um referencial só seu. Deus tem uma unção de dança só sua e você precisa buscar, cavucar isso. Isso não cai do céu. Isso não é automático. Entrei no ministério, eu já tenho. Não. Unção tem que ter preço de renúncia, de morte, de cruz. Né? A técnica tem que ter preço, tem que ter persistência, tem que ter perseverança. Não pode desistir. Começa a fazer um alongamento. Ai! Meu, então tá no lugar errado. Se não gosta de alongar, tá no lugar errado. Tem que alongar, tem que aquecer, dói. Dançar tem a parte dolorida, não tem só a parte divertida. É mais 99% de esforço e 1% de alegria. Principalmente quando se trata de uma dança profética, que tem muito mais guerra espiritual do que bonança. Amém? E para a gente guerrear, a gente tem que estar armado até os dentes da palavra. Referencial da palavra, a Bíblia diz que nós temos que ser obreiros que manejam bem a palavra de Deus, que não tem do que se envergonhar. Manejar não é só virar e saber onde está o versículo. Pior que muitos não sabem nem onde está. Mas entender, compreender, manejar bem a palavra na sua vida. Bom, na Bíblia diz que não, então isso não está legal, não é por aí. Ter discernimento. Parar de ter muletas, grudar no líder. Não, você vai andar sozinho. Você já é ovelha. O líder é bênção para te ajudar, uma referência ou outra, uma coisa sim, mas você pode caminhar sozinho. Amém? Amém. Jesus foi embora, mas não deixou a gente sozinho, deixou o Consolador. Amém? Cada um aqui tem um Consolador, tem o Espírito Santo. Você não precisa ficar grudado em homem, mas isso não quer dizer que você é autossuficiente. Amém? Humildade para pedir socorro, humildade para falar, meu, eu preciso de ajuda, meu caráter está podre. Humildade para olhar para o seu caráter, para olhar, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Humildade para olhar no espelho e falar, meu, esse decote está aparecendo no meu peito. O mundo acha isso lindo? A gente é crente. Amém? Eu lembro da pastora Denise no começo. Quando logo que ela casou com não sei o que, ela é do sul, sempre foi. No começo ela usava umas blusinhas mais curtas, não sei o que, nanana. Ela nunca falou nada, mas de repente a blusa começou a subir, ela usa body por baixo, ela não sei o que. E ela é minha referência. Na hora eu falei, meu, tô viajando. Lá na época da Marco Aurélio, ia com umas blusinhas assim, e ela levantava a mão no louvor, parecia tudo. Eu falei, mano, eu gostava tanto dessa blusa, mas eu vou ter que queimar ela, porque não tá servindo pra nada. Olha um decote que às vezes parece bobo, você vai fazer assim pra ajoelhar, já pum! Né? Calça baixa. Aí vai na igreja, senta e o corpo, coitado do menino que tá atrás, tá ali só depositando fichinha. A gente tem que ter simancol. E às vezes se o simancol não vem de uma maneira, Deus vai usar alguém para falar, meu filho, presta atenção. Aí você fica dodói, né? Ai, falaram comigo. Pô, 10 anos de igreja, quanto tempo de igreja não caiu a ficha ainda? Né? Então assim, venha como está, mas não permaneça. Né? O caráter tem que ser transformado, né? E sem obras aí, né? A fé é morta, né? E a obra a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis, né? E o homem vê a aparência mesmo, Deus vê o coração, mas o homem vê a aparência. Só que é muito louco, porque o corpo fala, a roupa fala quem nós somos, sim ou não? O cara ali gosta de uma trancinha no cabelo, você já olha e fala, esse cara curte um certo tipo de música, sim ou não? A outra é mais assim, fala, aquela ali é mais party, não é? E a mesma coisa, a pessoa vai olhar e fala assim, isso aí não é cristão não. Sim ou não? Não é só a atitude, mas é o conjunto todo. Que a gente precisa zelar, porque nós somos referenciais.
Jesus, quando chegou ali no templo, viu que estava tudo errado, saiu chutando. Jesus não chegou, dá licença, por favor, para de fazer isso que está errado. Jesus chegou chutando tudo. E a gente precisa começar a ser um pouco mais radical com as coisas de Deus. Chuta essas besteirinhas que a gente ainda fica carregando há muito tempo. Né? Precisa se posicionar porque somos referenciais. Imagina se Jesus ia ser referencial, ele pregava para homens e para mulheres, né? E se ele não se posicionasse, todas as Maria arrependidas iam ficar apaixonadas por Jesus, sim ou não? E você não vê isso na Bíblia. Tem uns maldosos que falam que Maria Madalena, Jesus teve filho com Maria Madalena, mas você não vê. Já estava com amor, não sei o quê, mas uma distância, homem pra cá, mulher pra lá. Por isso tem igreja que às vezes bitola. Põe um para um lado, homem, porque sabe que tem gente que não sabe separar. E Deus criou essa igreja assim, porque tem pessoas que precisam disso. Amém?